O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Hoje eu tô trazendo um vídeo super importante sobre a prevenção contra o surto de dengue. A gente já sabe que o mosquito se reproduz em água parada, então é importante que nós assumamos a nossa responsabilidade dentro da sociedade de verificar os possíveis focos de dengue. Você que tem um quintal, vasos de plantas, pneus, recipientes com água, tudo isso nós precisamos nos atentar e cuidar para não permitir que isso seja um foco de dengue, porque nós já estamos em uma epidemia. Precisamos cuidar de nós mesmos e do outro. E isso passa pela responsabilidade de assumirmos o nosso papel. Tá, mas e se eu tiver com sintomas de dengue, o que eu devo fazer? O Dr. Antônio Campanati, do laboratório Daylab, trouxe uma breve explicação de qual procedimento devemos seguir se caso apresentarmos algum sintoma. Se você tem sintomas, como é que você pode saber se está ou não com dengue? Basicamente, nós fazemos 2 testes. O primeiro deles é a pesquisa da proteína viral do organismo, que é a pesquisa, o teste NS1. Esse teste é feito até o 3º dia de evolução da doença, quando tem o pico da carga viral do vírus. E depois de 3 dias de sintomas, como eu devo prosseguir? A partir daí, nós fazemos um outro tipo de teste, que é a pesquisa das imunoglobulinas, que são os anticorpos, que é a resposta do organismo à ação do vírus. São 2 tipos, a IgM e a IgG. A IgM deve ser pesquisada em torno do 5º dia do ciclo, a partir do início da evolução da doença. E a IgG em torno do 8º dia do início dos sintomas. A critério médico, podem ser feitos outros exames complementares, mas aí não mais na detecção do vírus, e sim no acompanhamento da evolução clínica do quadro. Nós somos o laboratório Daylab, estamos à sua disposição, fazemos os testes para dengue, os exames complementares, para avaliação do seu estado e acompanhamento da evolução do quadro. Nós estamos presentes em 3 unidades, aqui em Friburgo, na Rua General Osório, número 284, em Bom Jardim, em frente à Santa Casa, e em Cachoeiras de Macacu, na Clínica Martinez. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar.
Padaria Cantinho do Pão no Bem-TV é o lugar onde qualidade e sabor se encontram para proporcionar a você uma experiência única. Venha conosco conhecer mais sobre esse espaço especial. Na Cantinho do Pão temos de tudo e muito mais do que você procura em uma padaria. Nossos produtos são cuidadosamente preparados para garantir a excelência em cada detalhe. Cada item que você encontra aqui é feito com carinho, visando proporcionar a você uma experiência única de sabor. Queremos que cada visita seja especial e cheia de delícias descobertas. A Cantinho do Pão não é apenas uma padaria, é um espaço amplo e agradável pensado para que você se sinta confortável como se estivesse em sua própria casa. A atmosfera aqui é única. E se você ainda não nos conhece, que tal nos fazer uma visita? Estamos aqui para atender você de segunda a sábado, das 5 da manhã às 9 da noite e aos domingos, das 6 da manhã às 9 da noite. A Cantinho do Pão é mais que uma padaria. Esperamos por você na Cantinho do Pão no Bem-TV. Descubra um mundo de sabores em um lugar feito com carinho. Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e fazer parte da nossa família Noar Podcast. E se você já acompanha o nosso Noar aqui e ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Já somos mais de 10.400 inscritos aqui no nosso canal e os dados do YouTube mostram pra gente que muita gente assiste nossos episódios e não se inscreve, gente. Poxa, dá um botãozinho de inscrever-se aí, não custa nada, colabora com a gente aí com o crescimento do canal. O pessoal chega, assiste os episódios, aprende muita coisa com os nossos episódios e não se inscreve no nosso canal. Se inscreva, deixe seu like também, deixe seu comentário nesse episódio, que com certeza hoje vai ser um episódio muito legal. E hoje eu estou recebendo aqui no nosso Noar Podcast ele, olha, eu vou falar que ele é farmacêutico especializado em acupuntura e hipnose clínica, focado no tratamento de uma variedade de questões relacionadas à saúde mental. Ele mesmo, Felipe França, seja bem-vindo ao nosso Noar Podcast. Muito obrigado, estamos aí para conversar um pouquinho sobre essa área fantástica, mas muito mais do que falar das doenças, falar do ser humano, né? Entender um pouco a nossa realidade, como que a gente pode... Como nós podemos ajudar as pessoas com essa ferramenta extraordinária que é a hipnose clínica. Muito legal, a gente vai conversar sobre isso e muito mais hoje aqui no nosso Noar Podcast. E convido você aí a compartilhar esse episódio também aí para todo mundo, tá? Manda aí nos grupos da família, manda para aquelas pessoas que você conhece que talvez está num quadro de depressão, de ansiedade, talvez tem Fibromialgia. Trava-língua, vamos lá. Fibromialgia. Mas talvez você conheça alguém que tenha esse quadro aí. E esse episódio, quem sabe, vai ser uma luz para essas pessoas procurarem, né, uma solução, um tratamento para os seus problemas. E a gente vai conversar sobre isso, como que a hipnose ajuda, né, na vida dessas pessoas. Antes de a gente começar o nosso podcast, eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do nosso programa. A Padaria e Confeitaria Cantinho do Pão mandou pra gente um lanche maravilhoso que a gente vai experimentar aqui no final do nosso Noar Podcast. E você aí pode fazer aquele cafezinho da manhã, saboroso, café da tarde, lá na Padaria e Confeitaria Cantinho do Pão, localizada no bairro Bem-TV, ao lado ali do asfalto, na RJ 116. Não tem erro, bem pertinho de você. E lá você encontra uma grande variedade de doces, salgados, também tem tortas para aniversário, seja doce ou salgada, você também encontra lá. Pizzas da casa assada na hora para você, é uma delícia. E o espaço maravilhoso para você levar toda a família para saborear. Cantinho do Pão tem um Instagram, @Cantinho do Pão OFC. Confira, vá lá e aproveite Cantinho do Pão no Bem-TV. Também nós temos nosso parceiro aqui no nosso Noar, que é o SAF Assistencial. O SAF Assistencial tem uma plataforma de descontos chamada Sou Vantagens. O Sou é exclusivo para quem é associado ao SAF. Você aí que já é um associado, basta acessar o QR Code que vai aparecer aqui embaixo e ir direto para a plataforma Sou. E lá você vai conseguir cadastrar com seus dados pessoais e também o seu número do SAF.
Você vai botar tudo certinho lá, tudo bonitinho, e vai entrar dentro da plataforma. Dentro da plataforma, você vai encontrar descontos em mais de 260 grandes marcas. Também tem cursos online gratuitos com certificados e sempre está rolando um sorteio muito bacana lá. Teve sorteio de iPhone 15, R$1.000. Olha, um Pix de R$1.000 para você. Top demais. Então, fique atento à plataforma Soul, que sempre tem um sorteio muito legal acontecendo. E você que ainda não é um associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. Vem você, toda a sua família, para o SAF assistencial. Lembrando que amigos fazem planos, SAF assistencial. E nós temos um grande parceiro aqui também, que é o Laboratório Daylab. O Laboratório Daylab atende Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e Bom Jardim. Aqui em Bom Jardim, o Laboratório Daylab fica em frente à Santa Casa de Misericórdia. O Laboratório Daylab está realizando os exames para detectar a dengue, seja ela até o 3º dia, até o 7º dia, que é o IgG e o IgM. No início desse episódio, na tela de espera, a gente teve o relato do proprietário, né, o responsável pelo Daylab, o Dr. Antônio Campanati, explicando o que é o IgG e o que é o IgM, os exames que utilizam para detectar a dengue ou não. E o Daylab, nas suas 3 unidades, está realizando esses exames. Então, se você está sentindo alguns sintomas, está com febre alta, dores no corpo, dores nos olhos, procure para realizar o seu exame o mais rápido possível. A partir do 3º dia, você consegue ter esse laudo do Daylab. Além desses exames, o Daylab também realiza a testagem para Covid e os exames de rotina, hemograma completo, também tem os exames toxicológicos para quem vai tirar carteira de caminhão, carreta, e também prestar algum concurso público que exija o exame toxicológico. Daylab tem um Instagram, @DaylabNF, e aqui no QR Code embaixo você vai direto para o site do Daylab e você confere tudo na palma da sua mão. E um grande parceiro também aqui do nosso Noar, lá em Friburgo, é a Soneca Home. A Soneca Home fica localizada no bairro Duas Pedras e lá você encontra tudo para sua casa, transformando casa em lar, é o lema deles, e lá você encontra sofás, camas, sofás retráteis, tem uma grande variedade de colchões, cabeceiras, mesas extensíveis de 4 ou 6 lugares, você querendo comprar apenas cadeiras, unidades de cadeiras, tem como, né? Você não precisa comprar a mesa completa, somente as cadeiras. Lá você também pode. Inclusive, no sofá, você pode escolher qual tipo de tecido, qual a cor do tecido. Então, aproveite. A Soneca Home, localizada no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser 176. E lembrando que no último ano, em 2023, a Soneca Home foi eleita líder em satisfação do cliente pelo Ipope Pesquisas. Foi pesquisado na rua, né? E foi identificado que a Soneca Home era líder em satisfação do cliente. E lá você encontra verdadeiros especialistas para poder te ajudar a escolher os melhores móveis para sua casa, personalizando da forma que você quiser. Soneca Home tem o Instagram, @sonecahome.nf, e no QR Code também você vai direto para o Instagram da Soneca. Top demais, gratidão, beijo no coração de vocês, todos os nossos parceiros que nos ajudam a realizar o nosso programa, e um programa top como o de hoje, né? Hoje a gente está falando sobre saúde, algo que eu gosto demais, saúde mental inclusive, né? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, Felipe, eu quero conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, cara. Onde que você nasceu, como que você se interessou pela área da saúde, como que você se tornou farmacêutico. Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória, cara. Então, vamos lá, começar um pouquinho, né? Sou cantagalense, moro em Cantagalo. Atualmente só moro em Cantagalo, tenho minhas atuações religiosas lá, sou católico, mas profissionalmente eu estou rodando um pouquinho da região serrana, um pouquinho do noroeste fluminense, nos atendimentos, trabalho. Mas minha primeira formação é farmacêutico. Eu sempre gostei da química, da biologia, e ali fui fazer farmácia na UF, em Niterói. Sou apaixonado pela profissão. E depois de formado, Thiago, trabalhando no serviço público, atendimento ao público, alguns anos trabalhando ali, algo sempre me incomodou. Ver aquelas pessoas dependentes de medicamentos controlados. Eu lembro de um caso específico que me marcou muito. Uma senhora ainda tinha 10 comprimidos, uma cartela inteira de diazepam, que é um benzodiazepínico, um calmante forte,
e relatava que queria mais porque já não estava dormindo, simplesmente porque o médico tinha saído de férias e ela não tinha receita para conseguir mais. E ali a gente para pensar, né? Havia o medicamento, ela tinha o medicamento, mas não estava dormindo. Será que era o medicamento que não deixava dormir? Isso me incomodava, eu sempre fui muito... Eu gostava muito de algumas práticas integrativas. Eu tenho habilitação em homeopatia, não exerço, por uma questão de mercado, não tinha muito mercado na época que eu me formei. Mas, a partir dali, eu tive contato com a acupuntura. Sempre foi uma paixão durante a faculdade. Vi que, durante o estudo da acupuntura, o potencial que você tinha de, em determinados pontos do corpo, fazer o estímulo desses pontos, conseguir, por exemplo, induzir um relaxamento físico, reduzir uma dor de cabeça, melhorar uma asma, e era fantástico. Então, ali, a pós-graduação em acupuntura me trouxe essa percepção que há algo no ser humano muito além da química. É importante a química, sim, mas há algo além. E, durante a acupuntura, havia as questões emocionais, que a acupuntura tem indicação. Entretanto, levava mais tempo, 3 meses, 4 meses. Pacientes que chegavam muito ansiosos, você fazia a prescrição de pontos, saía dali tranquilo, semana seguinte, mesma coisa, voltava ansioso. E um padre me apresentou a hipnose, conversa vai, conversa vem, que ele estaria para fazer, que depois ele fez, me recomendaria. E, graças a ele, hoje eu estou aqui e realmente é interessante observar nessa minha trajetória formativa, né? A química é importante, o medicamento é importante, de forma alguma a gente vai tirar essa importância, essa necessidade. Mas entender que o ser humano é capaz de deixar essa química, é capaz de perceber que, muitas das vezes, a situação que a gente entra, seja da ansiedade, até da fibromialgia e depressão, muitas das vezes é gerado por nós mesmos. Não é um componente químico, biológico que eu nasci com. Pode até ter fatores genéticos, mas fomos nós que entramos nessa situação. E quando você para entender que, quando você aprende a lidar com essas situações, é possível deixar o medicamento. Eu volto à história daquela senhorinha. O medicamento que ela queria, ela já não estava dormindo porque ela não tinha receita para renovar. A situação que ela criou fazia ela se tornar cada vez mais e mais dependente do medicamento. Então, ter essa percepção de chegar até hoje e poder ajudar as pessoas com o meu conhecimento em medicamento, mas também trazer esse conhecimento de entender a mente humana e compreender como ela pode sair daquela situação, é fantástico. E realmente, enquanto você estava falando, Felipe, eu estava lembrando, né, de quantas pessoas que a gente conhece que elas se tornam realmente dependentes do medicamento. E a dependência, é interessante que você falou, não é nem do medicamento, é emocional, é psicológica, né? Eu preciso ter aquilo ali perto de mim, a quantidade suficiente para eu me sentir segura, porque penso eu que ali seja o maior problema é a falta de segurança, né? De você não ter a certeza que você vai ter aquilo suficiente, porque se o médico não voltar, eu não vou conseguir ter mais, e aí como que vai ser? E a ansiedade bate, vai gerando uma bola de neve, né? Eu vou trazer essa história um pouquinho antes. Uhum. A dependência do medicamento, essa dependência psíquica, a tarja preta está lá, por causa da dependência química e psíquica. A dependência química vai atuar como uma cocaína, questão de neurotransmissores, receptores, mas a psíquica é em relação a isso. Eu gosto muito de relacionar que talvez aquela história não seja pela falta da receita, ela manifestava aquilo pela falta da receita, mas talvez a situação principal ela já estava percebendo que o medicamento que poderia anestesiar a dor emocional dela ia acabar. Muitas das vezes o que a gente procura são medicamentos que vão anestesiar as nossas dores. Numa depressão, eu quero um medicamento que me anestesie daquela tristeza profunda, que de alguma maneira, quimicamente, artificialmente, me jogue para cima. Numa ansiedade, eu quero algo que me anestesie dos meus pensamentos excessivos e me jogue um pouco para baixo. Então, muitas das vezes, essa dependência emocional que a gente quer é uma forma de anestésicos artificiais que a gente precisa para poder viver.
E a hipnose ela vem trazer uma forma diferente. Vamos aprender a lidar com tudo aquilo. Vamos aprender, como você disse ali, tirar o medo. Vamos aprender a ter coragem para poder enfrentar. Vamos aprender a caminhar. Vamos aprender a lidar com aquela situação que muitas das vezes não nos foi ensinado a lidar com isso. E aí a gente tem, depois, casos de terapia, eu poderia passar horas aqui contando sobre tudo isso. Sim, interessante. Cara, sobre a questão da acupuntura, você falou sobre os pontos, né, que você identifica, e como que funciona essa identificação, na verdade, porque eu não entendo a fundo, né, sei o que é, mas não entendo a fundo como que funciona. Como que funciona essa identificação de cada ponto, de acordo com o que o paciente está sentindo? Então, a acupuntura ela tem história aí de para mais de 5.000 anos. Uhum. Ela surgiu muito pela experimentação. Então, você vai pegar a história da China antiga, há relatos que começou na própria Índia, a acupuntura. Então, pela experimentação dos pontos, se observava muito esses efeitos. E ali começou-se a se formar compêndios, formar todos os manuais que nós temos hoje. Então, hoje a gente tem lá mapas de acupuntura que vão trabalhar com os 12 meridianos, são mais de 1.000 pontos ao todo, entre os comuns e os extraordinários, que a gente chama. Então, ali a gente vai entendendo os pontos, vai relacionando o que a pessoa tem no contexto. É interessante, tanto a acupuntura quanto a hipnose, muitas das vezes o paciente ele vem relatando um sintoma. Uhum. O sintoma é uma parte. Normalmente, o medicamento, estou com dor de cabeça. A pessoa vai compra um dipirona, um paracetamol para dor de cabeça. Na hipnose e na acupuntura, nós queremos entender o que está gerando essa dor de cabeça, o que está gerando ansiedade. E nessa conversa, nessa anamnese, a gente vai encontrar ali algumas características que vão nos direcionar quais pontos de acupuntura utilizar. E ali, como disse, tem mapas, a gente vai estudar ali meses a anatomia dos pontos, onde esses pontos estão. Nós vamos entender também a prescrição desses pontos, quais são as indicações desses pontos. E ali no contexto a gente vai escolher uma série de pontos para poder utilizar, seja para uma dor de coluna, seja para um esporão de calcânio, por exemplo, uma ciatalgia, uma dor do ciático, né? E ali a gente vai fazer. E é interessante que cada cliente é um cliente, cada paciente é um paciente. A dor ciática de um é diferente da origem da dor ciática do outro. O raio-x pode dizer lá que está comprimindo L2, L3, L vai até L5 ali, mas a visão da acupuntura ela é diferente. O que te gerou a fazer essa compressão? O que está, a gente vai dizer, o que está em desarmonia no seu corpo para poder gerar isso daí. E a gente vai fazer essa pesquisa e trabalhar os pontos. Que interessante, cara. Hoje, essas dores físicas que as pessoas sentem, elas têm total relação com a questão psicológica? Você, hoje, com a experiência que você tem, essa chuva de informação que as pessoas estão tendo, essa chuva de acontecimentos na vida, né? Não tem tempo para parar, não tem tempo nem para comer, muitas vezes. Isso tem refletido nessas dores físicas que as pessoas estão sentindo? Muito, muito. Vamos fazer um experimento simples. Se eu não me engano, é a linha do TCC. Ela vai dizer o seguinte: pensamentos geram emoções que geram reações. Um exemplo interessante. Aquele dia que você acorda pós-pesadelo. Uhum. É um pensamento. Você gerou, você sonhou. Aquele pensamento, ao longo de uma manhã, 1 hora você refletindo, ou porque ficou puto da vida com alguma coisa, vai te gerar uma emoção relacionada àqueles pensamentos. E aquela emoção vai te provocar uma reação física, uma dor de cabeça, vai te provocar um desânimo. Um exemplo interessante também é algo do dia a dia que a gente falou da fibromialgia, são dores musculares. Uhum. A fibromialgia é uma doença psicossomática. Psico, mental, soma é corpo. Então, é uma doença que das questões emocionais vão refletir no corpo. Não existe marcador bioquímico. Você pode fazer uma série de exames de sangue. Até hoje, a medicina não identificou o que não identificou nenhum componente bioquímico, componente no sangue, que diga a pessoa tem fibromialgia. Vai fazer uma eletromiografia, vai ver lá se os músculos estão funcionando. Não vai dar tanta diferença.
Mas a gente sabe que pessoas que sofreram traumas na infância, ou sofreram traumas, ou viveram situações constantes de estresse, na vida adulta, vai começar a sofrer com dores musculares. Literalmente, a pele dói, o músculo dói, tudo dói. Você vai tocar em algumas partes no corpo, dependendo da pessoa, no corpo todo, aquilo está doendo. Então, são as emoções interferindo na doença. Por exemplo, uma pessoa que vive uma situação de muito estresse, pode ser que venha a causar, como disse, a enxaqueca, pode ser que venha a causar uma hipertensão. Algumas pessoas vão causar asma. Eu tive um caso de atendimento em hipnose na pessoa que tinha asma por estresse. Tinha estresse, sofria com a asma. Pessoas que com estresse o açúcar vai se elevar. Então, assim como o biológico vai interferir nas emoções, as emoções interferem em muito no nosso biológico, no nosso corpo, no nosso dia a dia. Até porque seria muito estranho, né, a gente separar. Peraí, olha, daqui em diante é só mente, daqui para cá é só corpo. Não, nós somos uma única unidade. Nós somos corpo e mente. Eu ainda vou dizer que a linha da logoterapia, o Viktor Frankl, ele vai dizer que nós somos corpo, mente e alma. Existe algo dentro de cada um de nós que quer transcender além dessa dicotomia, corpo e mente. Existe algo a mais que o ser humano deve buscar, e a logoterapia, que é algo fantástico também, que vai trabalhar com essas emoções, vão lidar com isso daí. Que interessante, né? Porque, realmente, a gente vê a sociedade, com o passar dos anos, parece que cada vez fica mais doente, né? Não sei se... você que está lá como farmacêutico também e lida diretamente com as pessoas, pode talvez constar isso, que a modernidade, que trouxe muitas coisas boas, muitas facilidades, também tem adoecido as pessoas mais e cada vez mais cedo, né? Então, a gente vê que está ficando meio que normal as pessoas verem pessoas doentes. Ah, não, é assim mesmo, vai tomar um remedinho, vai passar e leva aquele remédio para o resto da vida. Por que, na sua visão, né, até como trabalhando com hipnose, ajudando as pessoas a sair de uma situação, por exemplo, de ansiedade, depressão, por que as pessoas têm normalizado cada vez mais a doença? E não buscado a saúde, mas sim normalizado a doença? Legal essa palavra que você falou, normalizar. Normalizar é se todo mundo tem, eu tenho, se torna normal. Exato. É interessante quando a gente para estudar um pouquinho da história da saúde mental. Há 50 anos atrás, ou menos 30 anos atrás, ou melhor, vou arriscar até um pouco mais, há 20 anos atrás, vou fazer 20 anos de formado como farmacêutico, no sistema público, medicamentos para a saúde mental, a gente devia ter 6 medicamentos só dispensáveis. Mas vamos voltar um pouco mais, 50 anos atrás, havia muito menos. E a gente não havia tantos casos de ansiedade. Havia, sim, as depressões, havia o que na época chamava das loucuras, as manias, as neuroses, mas não tanto quanto hoje. Hoje o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. País mais ansioso do mundo. E olha só, como que a gente pode ser considerado o país mais ansioso do mundo com a quantidade de medicamentos novos que se lançam exatamente para a ansiedade? E aqui eu poderia citar, por exemplo, o Zolpidem, que foi um medicamento que foi falado no Fantástico um tempo atrás. Pessoas estavam tomando medicamento para dormir, mas não queriam dormir. Olha que interessante. Eu tomava o Zolpidem, mas eu ficava no celular. Só que ele é considerado, dentro da farmacologia, um hipnótico. Eu perco um pouco da consciência. E pessoas que tomavam medicamento para dormir, mas ficavam no celular, faziam compras de viagem, compras de materiais, faziam um monte de coisas que no dia seguinte não lembravam que faziam. Meu Deus. E como você disse, é a normalidade, mas essa normalidade está ficando um pouco doente. Sim. E quando você foge um pouco da linha, né, da normalidade, parece que você é estranho. A gente batia um papo agora há pouco, né, sobre a pandemia. Na pandemia, eu evitei de ver TV. E eu era um ponto fora da curva. Enquanto estava todo mundo vendo o que era evidente, claro, cara, eu entendo a realidade, eu vi que era a realidade, mas eu não preciso ficar constantemente sendo bombardeado com todas aquelas dores, com todas aquelas informações que geravam medo. E o que a gente viu no pós-pandemia?
pessoas com medo de interagir com pessoas, porque foi muito falado, foi bombardeado, foi falado, não faça contato, não converse. Mas eu não tenho mais a doença, por que eu tenho que evitar? Cara, mas foi instalado um trauma, há uma emoção ali por trás. Quantas pessoas não precipitaram a ansiedade por ver tudo aquilo? Quantas pessoas não sofreram com depressão? Pô, eu já não aguento com a minha mortificação, com as minhas dores, eu ainda vou ter que aguentar assistindo na TV as dores dos outros. Nós somos seres, todo ser humano é um ser sugestionável. Agora, imagina quando você confere ao jornalista, à TV, ao canal, a autoridade de te passar uma informação que você acredita e confia. Tudo aquilo vai formando também a sua consciência emocional, vai formando aquilo que você passa a ser. Interessante. Interessante que, enquanto você falou isso, né, das pessoas que não tinham mais a doença, mas não queriam conviver, abrindo um parêntese aqui, né, nós professamos a mesma fé, muitas pessoas não voltaram para a igreja até hoje. Se acostumaram vendo pela TV e não volta, sim, e aqui gerou um comodismo muito grande, chegando a esse máximo que é não querer ir à igreja para não estar. Mas aí a gente vê que tem muitas coisas juntas, mas um dos fatores é justamente esse. Na pandemia tudo ficou, dentro de casa eu resolvo, tal, nunca mais voltou. Né? É interessante, aí vou tentar justificar de forma subconsciente, de forma emocional por causa disso. Tá. É interessante a percepção, Thiago. Percebe o seguinte, um trauma ele é instalado basicamente de duas formas. Uhum. Ou quando alguma coisa é constantemente repetitivo na pessoa, todo dia uma mãe bate na criança, ou todo dia os pais falam que ele não tem condições, ele não tem capacidade, ele vai crescendo, aprendendo aquilo dali. Foi gerado um trauma pela repetição. Ou um trauma pode ser instalado numa pessoa pela intensidade do fato. Na pandemia, a gente teve essas duas situações. Se não pela repetição durante 2 anos, todo dia, se afaste, isolamento social, se afaste, ou então pela intensidade de ter perdido um parente. Ali eu instalei um trauma na pessoa. Então, são pessoas que são traumatizadas. E olha que interessante, existe uma máxima na mente que quando a gente fala entre razão e emoção, quem é que sempre domina a gente? A emoção. A emoção. Todos nós somos seres emocionais. Aí você vai buscar naquele arquivo histórico daquele indivíduo, naquele arquivo histórico está lá traumas de que se eu me aproximar eu posso ficar doente. Se eu me aproximar eu posso doer. Se tiver muita gente envolvida eu posso ficar doente. Por mais que o consciente diga, não tem mais o vírus circulante. Você pode estar medicada, vacinada, usar máscara, mas o emocional vai dizer, se eu tiver contato, algo de ruim pode acontecer. E é o que gera, muitas das vezes, a ansiedade, a depressão. Você vai falar para uma pessoa que é depressiva, sua vida é maravilhosa, você tem a família que é perfeita, está sempre contigo. Não adianta você usar da razão. Você tem que entender que bagagem emocional, que arquivo emocional é esse que essa pessoa está carregando, porque entre a emoção e a razão sempre vai superar a razão. E a hipnose está aí em entender e modificar de alguma forma essa emoção do indivíduo. Muito interessante, Felipe. E algo interessante também que você pontuou aí no que você disse foi sobre a questão dos noticiários, né? Sobre as notícias, né? E não somente com a questão da pandemia, mas em geral, né? A gente vê que os programas de maiores audiências da TV, eu não assisto mais TV, né? Muito tempo que eu não assisto mais TV também, mas a gente vê que as maiores audiências da TV são os programas sensacionalistas, principalmente mostrando desgraça, né? E por quê, né? Aí eu quero fazer 2 perguntas, né, nesse sentido. Por que esse tipo de conteúdo é tão atrativo para a mente humana? Por que principalmente as pessoas param ali e gostam de ficar vendo aquilo, por mais que aquilo seja, caraca, fulano matou uma criança. É uma notícia terrível. É terrível, mas a pessoa quer ficar ali assistindo. Por que isso é atrativo para a mente humana e o quão mal que isso acontece no longo prazo e nessa repetição que você está dizendo, a pessoa todo dia assistindo lá o programa, aquilo vai gerar dentro da mente da pessoa? Olha que interessante.
Entre o sim e o não, me diz o seguinte: você vai receber, ao longo do dia, 9 elogios do Noir. Mas você vai dar mais atenção em uma reclamação que fizerem. Verdade ou mentira? É verdade. Não importa o quão positivo possa ser, a nossa mente tende a focar muito no negativo. E aí a gente tem várias teorias. Uma das teorias pode vir ali da questão da evolução humana. O que nos causa risco é sempre um perigo, e a gente dá mais atenção ao perigo, porque o perigo é o nosso instinto de sobrevivência. O elogio, tá bom, eu estou vivo, mas aquela reclamação, a nossa mente pode entender de alguma maneira, opa, aquilo está expondo, está pondo em risco, talvez a minha carreira, a minha profissão, eu quero entender, e a gente fica remoendo muito isso. Outro fato também, hoje você luta, você labuta, você está correndo atrás daquilo que você quer, dá trabalho. Infelizmente, alguns seres humanos, por uma questão de formação, não lutam, pararam de lutar, pararam de sonhar, só vivem ali. O fato de você lutar, você sempre vai correr atrás de coisas positivas. Então, a gente pode perceber que correr atrás de coisas positivas demanda gasto de energia, demanda querer fazer uma atitude proativa. O fato de ser negativo, basta eu estar parado, que tudo que é negativo vai acontecer. E o que a TV faz? Eu estou parado, eu estou recebendo passivamente aquela informação. E quando eu recebo, eu faço muita analogia, meu tio, comigo, acontece isso. O fato de receber uma atitude positiva pressupõe de que eu gostei de ver aquilo dali, mas eu tenho que sair e fazer alguma coisa. Eu tenho que gastar energia, eu tenho que fazer. Então, aí a gente tem essa questão da mente humana em que algumas pessoas estão dispostas a lutar. Outras pessoas já lutaram tanto no passado que qualquer coisa que for fazer agora já não tem mais motivação, porque a bagagem histórica dele vai dizer que, se eu tentar mais uma vez não vai dar certo, eu vou desistir. Vamos para o negativo. Então, por isso que a boa parte do público-alvo desses programas de notícia acaba sendo as pessoas mais idosas. Nesse sentido dessa bagagem histórica, já estou caminhando para o final da minha vida, eu vou ficar aqui assistindo. Faz todo sentido, realmente, cara. E nesse contexto, né, a pergunta que eu fiz, né, qual mal que isso pode acontecer, né, na prática da vida da pessoa assistindo essa repetição de notícias ruins? Aí que está a repetição. A gente falava agora há pouco da normalidade. Tá. Se eu vejo tudo, toda hora, de uma ótica, de uma forma, de um monóculo, vamos dizer assim, aquilo passa a ser a normalidade. Eu estou vendo sempre aquilo dali. Por exemplo, na segurança pública se diz muito da percepção de violência, ou percepção de segurança. Não é o número que vai te dizer se algo está seguro ou não, mas é como a pessoa observa aquela situação. Ela está observando de uma forma muito agressiva, a percepção de violência está alta. Está observando de uma forma muito para baixo, muito positiva, a percepção de violência está baixa. Então, a gente escuta muito, né, às vezes, numa reportagem, a percepção de violência. Hoje eu falo, eu não quero ir para o Rio. Rio de Janeiro, quando eu tenho que ir para a reunião, eu já começo a não ficar agradável, porque nas minhas emoções, a percepção de violência da cidade do Rio de Janeiro é alta. Agora, fala para quem mora no Rio de Janeiro, a percepção de violência como que é? Completamente diferente da minha. Vai dizer que tem violência? Com certeza vai, mas não tem toda essa percepção que eu tenho sobre a violência. Então, é questão de normalidade. Para ele, lá no Rio de Janeiro ou qualquer outro local, aquilo é normal e vai fluir. Para mim, não é. E a gente volta na mídia. Ficar preso assistindo o jornal, ficar preso assistindo aquela programação de violência, de tiro, de bandido, ou de ficar falando mal da vida dos outros, aquilo passa a ser normalidade. Se é normal, eu começo a agir como tal. Então, tem muito dessa formação do ser humano que a mídia é capaz de fazer. É um poder de manipulação. Sim, todos nós somos sugestionáveis. O interessante é quando você tem essa percepção. Eu, Felipe, sou sugestionável. Eu estou a fim de me permitir ser sugestionável por aquele canal, por aquele programa?
Se eu tenho a consciência disso, ótimo, você é livre para isso. Eu, Felipe, também não gosto mais de assistir TV. E quando eu assisto, é um programa ou outro que começou a gerar intriga, eu me sinto muito mal. O ser humano é muito mais do que viver de intriga. Ele é capaz de chegar à Lua. Por que eu tenho que ficar assistindo um programa que vai me levar para o inferno? Então, quando eu passei a ter essa percepção, eu gosto muito de programas que vai lá, por exemplo, eu assisto muito com minha esposa lá, canais que vão construir uma casa, vai partir do zero. Opa, que legal, não está trabalhando em intriga, mas está trabalhando a minha questão imaginativa, o que eu posso fazer, como que eu posso... Então, são programas que estão construindo, de alguma forma, o caráter, a pessoa. Você vê que, de alguma maneira, aquilo dali está te levando um pouco para cima, está te levando a sonhar alguma coisa e não te levar a gerar mais intriga, mais estresse, mais preocupações e tudo mais. Interessante, Felipe. Cara, e dentro desse sentido, tudo que nós conversamos, né? A hipnose clínica, o que é ela na prática mesmo, o que ela faz e como que ela ajuda as pessoas também, principalmente essas pessoas que chegam, talvez, com esses casos assim que acha que vai morrer a qualquer instante, né? Que qualquer coisa ela pode ficar doente, tudo mais. Tem acontecido muito, né? Nesse sentido. Abro até um parêntese aqui, na verdade, porque eu tenho lutado muito comigo mesmo, com a minha mente, justamente por causa disso. Né, de ter essa sensação, aí que entra a questão de sensação, que qualquer coisa, a qualquer momento eu posso pegar uma doença aí, lascar tudo, né, justamente por causa desse ambiente, né, mas tenho tentado blindar a minha mente. E aí que entra essa pergunta, né, nessa prática da hipnose clínica, ela ajuda a ter essa blindagem da mente? Deixa eu partir um pouco mais didático nessa explicação. Primeiro, entender o que é hipnose. Beleza. Para a gente chegar ao tratamento. Eu tenho certeza que o seu público, se chegou até aqui, está hipnotizado. O que é hipnose? Eu gosto muito de relacionar algo que eu puxo muito para mim. Existem várias definições, da Associação Americana, da psicologia, mas a definição mais simples de hipnose é foco e concentração. Se você está focado e concentrado, você está no estado de hipnose. Por exemplo, uma pessoa quando assiste um filme de terror, a pessoa sabe que é um roteiro, são atores, que aquele mesmo ator talvez estava no filme de romance, de aventura, mas é um roteiro, é ator, é tudo encenado. Você tem consciência disso, mas quando termina o filme, você duvida até da própria sombra. A gente duvida da própria sombra quando termina. A gente tem consciência que aquilo é uma construção, que é uma imaginação. Mas aí que está. O autor do filme, o roteirista, ele conseguiu entrar na tua imaginação. E entre imaginação e realidade, quem é que leva? A imaginação. A imaginação ela está muito entranhada com as emoções. Fala para uma criança que bicho-papão não existe. Cara, não adianta. Você vai utilizar de 1000 artifícios. Aquilo existe para ela. Mas isso só criança? Não, adulto também. Fala para um adulto que sofre síndrome do pânico. Uma forma muito resumida para quem sofre de síndrome do pânico ou não conhece. Síndrome do pânico nada mais é do que uma imaginação hiperativa negativa. No final de semana, numa sexta-feira santa, aqui em Bom Jardim não vai passar um carro aqui na rua. Mas ela vai acreditar que se pisar na rua, ela vai morrer de alguma maneira, vai vir alguém para assaltar. É uma imaginação hiperativa que está levando as emoções. Lembra? Pensamento gera emoção que leva à reação. Aquela imaginação imperativa vai levar àquela patologia. Então, se eu entendo que hipnose é foco e concentração, eu entendo que quando eu estou focado e concentrado, estou no estado de hipnose, como o público que está aqui. Talvez nas histórias que a gente vai contando, enquanto eu conto o meu caso, cada um está pensando nos seus próprios casos. De alguma maneira está no estado de hipnose. Vou dizer ainda mais, hipnose é comunicação. A forma como eu me comunico com você e você entende é um estado de hipnose. Como quando você fala comigo, eu entendo, nós estamos trocando essa informação. Mas na terapia,
Onde que eu quero estar focado e concentrado? Exatamente em entender o que disparou, ou melhor, como foi instalado aquela emoção naquela pessoa. Deixa eu citar um caso aqui muito interessante. Eu atendi uma jovem senhora, acho que tinha 48, 50 anos, pânico de cachorro. Pânico. Você tem noção? Se via um cachorro na calçada e ela estava na mesma, ela mudava de calçada. Se o cachorro trocasse para outra calçada, ela não sabia o que faria. Ela já deixou 3 relacionamentos quando descobriu que o namorado tinha cachorro, tamanho pânico. E assim ela foi relatando, fizemos a hipnose. E na hipnose ela entendeu, um dos nossos objetivos na hipnose é encontrar que memória é essa que ela aprendeu a ter medo de cachorro. E a gente entendeu que, ou melhor, ela trouxe uma memória que aos 2 anos de idade, uma pastora alemã da tia dela, que era extremamente dócil, ficou do lado dela. Aí você imagina, uma criança de 2, 3 anos de idade, um pastor alemão. É um cavalo na frente de um adulto. Aquilo dali gerou um medo naquela criança que foi reforçado por algumas outras situações futuras. Um cachorro que latiu para ela, reforçou. Então, cada situação ia reforçando até que chegar um momento que ela começa a gerar um completo pânico. E aí vem a intenção da hipnose. Há várias ferramentas que a gente utiliza na hipnose, e uma delas é a regressão de memórias. É no estado de hipnose você ficar focado e concentrado na sua própria história. E quando eu estou focado e concentrado na minha história, eu consigo buscar algumas recordações. E ela buscou essa recordação. E lá a gente tem a possibilidade, então, de trabalhar de 2 formas. Ou dessensibilizar a dor, ou trazer um novo significado para aquilo. E na hora que eu consigo, então, transformar aquilo que era latente, aquele medo daquela criança perante um cachorro, eu consigo, então, ali, utilizar uma ressignificação, trazer um novo significado, a tendência de atuar, de agir, de fazer as coisas, é de uma forma mais natural. Lembra? O arquivo emocional, aquela bagagem emocional, trazia uma dor do medo da criança. Eu tenho a possibilidade agora, como adulto, mudar a percepção daquela dor. Olha, era simplesmente uma pastora alemã, dócil, como a criança estava sozinha, ela foi, no instinto de maternidade, ficar do lado daquela criança. E ali o adulto teve a percepção, teve a possibilidade, então, de ressignificar aquele trauma e perceber que o cachorro não era perigoso, aquela situação não era traumática. Isso nesse caso. Então, assim, a hipnose parte desse princípio de que todos nós carregamos uma bagagem emocional, seja positiva ou negativa. Se positiva, ótimo, podemos potencializar ainda mais. Num atleta, na hipnose, a gente vai fazer isso. Vamos imaginar o pódio e vamos potencializar todo aquele sonho do pódio. E quando você está engajado, quando você quer alguma coisa, não há dor que te pare. E na hipnose a gente vai trabalhar muito isso. Mas quando é negativo, vamos tentar entender que dor é essa que há tanto tempo está doendo e qual é o motivo. Vamos ressignificar isso. E quando você tem essa oportunidade, Tiago, como se fosse... Eu faço muita analogia. Imagina feridas abertas até hoje. E ferida, quando está aberta, a água do chuveiro, quando pinga, dói. Qualquer situação muito semelhante a tudo aquilo que viveu, quando acontece, dói. Por quê? Eu tenho aquela criança, eu tenho aquele adolescente que está com a ferida aberta. Passou por aquilo, mas não soube lidar. Na hipnose, a gente tem essa oportunidade de revisitar o passado, revisitar essas memórias e, então, agora transformar em cicatrizes. Cicatrizes são marcas de feridas que não doem mais. Que interessante, cara. E é o que você falou. Enquanto você vai falando, é como se fosse realmente a hipnose, porque você vai lembrando das coisas, né? Eu tenho um perfeito, um grande pavor de elevador. Se eu puder não entrar, não entro, vou de escada, independente de quantidade de andares que tiver. E aí, olha que doideira, né? Enquanto você estava falando, não é que tipo, eu tinha esquecido, mas me relembrou, né, o motivo que eu tenho medo de elevador. Foco é a né? concentração.
Exato. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, né? A gente foi numa consulta num hospital. Na época eu tinha uns 6, 7 anos. E, de repente, começou uma correria. Estávamos no 5º andar, né? Começou uma correria no 5º andar. Correria. De repente, minha mãe perguntou. E eu lembro disso perfeitamente, cara. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido. E o pessoal falou que o elevador tinha caído. Tinha caído e tinha umas 10 pessoas dentro do elevador. Aí aquela correria de resgatar, tudo mais. Naquele dia mesmo eu já não... Até porque o elevador estava fechado por causa do acidente. A gente teve que descer de escada. E a partir daquele dia, nunca tive mais segurança de andar em nenhum elevador, independente da distância que for. Na climagem, tipo assim, lá de Cantagalo, inclusive, a climagem de Cordeiro, na verdade, né, que tem elevador, que é um andar para o outro, eu não entro. E sou a mão, eu penso que aquilo vai cair, que vai ser igual, né? E aí vem aquela memória de... quando eu tinha 5 anos atrás, que é mais de 20 anos atrás, né? Então, é doideira realmente, cara. Olha que interessante. Esse seu exemplo, com certeza, é de muito do nosso público aqui. Sim. Não com elevador, mas cada um com a sua história. Hoje, você dirige. Sim. Por quantos acidentes você já passou? Você viu? Alguns. Te gerou medo de dirigir? Não. Olha que interessante, quando a gente parte para entender essa formação emocional. Com 5 anos, você tinha entendimento de como lidar com aquilo? Não. Não, a gente só recebe. Na infância, nós somos esponja. Realmente, a gente recebe tudo e a gente não sabe lidar. Com a vida adulta, a gente recebe as mesmas informações, mas a gente passa a ser maduro a lidar com as situações. Já não gera a mesma dor. Se essa mesma situação acontecesse contigo... com 20 anos de idade, por exemplo, não te geraria o trauma que foi com 5 anos. Porque o trauma pode acontecer, como eu disse, pela repetição ou pela intensidade. Pode acontecer quando é comigo ou quando eu observo com os outros. Quantos traumas não acontecem exatamente porque eu observei o outro ou porque fulano disse que era assim? Quantas a gente chama de... Fugiu o nome, gente. Crenças limitantes. São pequenos microtraumas, se a gente pode dizer assim. Que a pessoa rica é porque o dinheiro é sujo. Eu ouvia isso. Você está pensando que dinheiro nasce em árvore? Não que eu quero fazer aqui qualquer questão de prosperidade, mas a gente ouve isso. Eu lembro de uma colega, quando passou para o CEDERJ, em pedagogia, a mãe falando, você não tem capacidade de passar. Desde pequena ela ouvia isso e passou. Quando chegou lá, a mãe, você não vai se formar, você não tem condições. Você imagina como que foi formar, como que aquela pessoa lutou. Interessante que ela teve essa consciência, ela não agiu no automático, né, no hábito, não agiu na normalidade da vida dela. Não, realmente eu não tenho condições, vou trancar, vou parar. Não, pelo contrário. Ela queria muito, ela saiu da curva de normalidade dela. E foi lutando, foi ano passado, início desse ano, estava lá, toda boba, apresentando o diploma de formado pela Unirio. Que legal. Mas com muitas lutas. Enquanto outros, desde pequeno, sempre foi muito estimulado a estudar, a faculdade é uma continuidade da linha de normalidade. Então, é interessante perceber, né, essa formação de traumas. Não necessariamente é o que eu recebo, mas é o que eu também observo. E a mesma situação de trauma na infância, se fosse ocorrido no adulto, a percepção seria diferente, por causa da maturidade que nós temos, do conhecimento que nós construímos ao longo do tempo. Então, só para a gente entender, né, na hipnose ela funciona como se o eu adulto de hoje fosse visitar aquela situação do meu eu criança. Uma parte da hipnose é essa. Quando a gente trabalha com a regressão de memória, é isso daí. Tá. Assim, existem várias ferramentas na hipnose. Tá. Essa hipnose clássica é uma das ferramentas que a gente utiliza, que é exatamente isso. Você ter a possibilidade na sua mente de revisitar a infância e ressignificar. Mas aí gera também um grande medo das pessoas. Mas se eu ficar preso no passado? E se eu ficar lá naquele estado de criança e não voltar?
Um exemplo que a gente pode fazer aqui agora. Eu gosto muito de relacionar. Lembra do seu último aniversário, ou do Natal, ou do Ano Novo? Para pensar um pouquinho como foi. E a gente pode parar para pensar onde eu estava em qualquer um desses momentos. Escolhe um. Tem gente que não gosta de celebrar o aniversário, mas talvez presenciou o Natal ou o Ano Novo em algum lugar. Onde eu estava? Onde foi comemorado? Quem estava presente? Ou talvez até o que eu comi. Alguns se recordaram disso. Isso é regressão de memória. Num estado de concentração, que a hipnose a gente vai aprofundar mais esse estado de concentração, a gente vai conseguir buscar essas informações. Eu fiquei preso no passado? Não. O mito que existe é isso. Às vezes a gente pensa que vai ficar preso no passado, mas o contrário é o passado que está preso até hoje com a gente, o elevador. A criança de 5 anos continua preso no corpo do adulto até hoje, gerando esses medos. E a gente tem a possibilidade na hipnose de reconciliar esses dois seres. Passado, presente e futuro está coexistindo com todo mundo a todo instante. O Felipe, o que é hoje, é graças ao passado, que vive o presente sonhando o futuro. Quando esses três estão harmonizados, a nossa vida flui de uma forma saudável. Se o passado tem excesso, a gente costuma dizer que é depressão. Claro que não é só isso. Se o futuro tem excesso, a gente costuma dizer que é ansiedade. É claro que não é só isso. Mas a gente pode perceber por isso. Excesso de futuro, ansiedade. Excesso de passado, depressão. É interessante a gente poder harmonizar tudo isso. Temos outras formas de hipnose. Por exemplo, tem a hipnose ericksoniana, que é uma hipnose fantástica também, dependendo do paciente, da situação, a gente vai fazer na anamnese, que é a hipnose da conversação. Você vai entrar no estado de hipnose e você vai contar como storytelling, uma contagem de história, de casos, de exemplos, em que a pessoa vai adquirir ali, através da experiência de outras pessoas, próprias experiências para poder lidar com aquilo dali, que é uma outra forma de hipnose. Nós temos a hipnose condicionativa, que é muito utilizada no esporte, que você vai dando condições e vai reforçando palavras, vai reforçando características para que ele possa afiar as ferramentas dele, se preparar cada vez mais. Então, assim, existem várias ferramentas na hipnose. Cada caso é um caso, cada situação, ou melhor, cada pessoa é uma forma diferente. Para uma depressão, a gente pode utilizar a hipnose tradicional, a clássica, vamos revisitar o passado. Para outras pessoas, eu vou ter que fazer uma hipnose ericksoniana, que a gente vai trabalhar com a conversação, com a contação de histórias. O Milton Erickson, que é o criador da hipnose ericksoniana, ele vai dizer que todo mundo, todo ser humano, tem ferramentas próprias para lidar com seus problemas. Cabe ao terapeuta ensinar ele a encontrar. Enquanto na clássica eu estou conduzindo muito, na hipnose ericksoniana eu vou fazer contações de histórias, vou conversar para que ele possa entender dentro daquela história que ferramenta que hoje você pode ter para poder enfrentar isso daí. Então, ali vai depender muito de cada cliente, qual abordagem que a gente pode utilizar. Mas é muito interessante. Não, realmente, cara, porque eu acredito que você já tenha ouvido nessa caminhada sua muitas histórias, muitas realidades de vida, e por mais que não seja idênticas, né, tem muita coisa parecida que as pessoas acabam vivenciando, né? E isso traz uma bagagem também para você como terapeuta para poder ajudar outras pessoas. E como que isso é para você também como pessoalmente, Felipe? Como que você como profissional se sente em ajudar as pessoas a talvez dar um novo significado para a vida dela, uma pessoa que, como você falou, numa situação de pânico, né? E depois até eu vou entrar nessa questão de diferenciar o que é pânico e medo, né? A gente vai abordar isso mais para frente, mas eu queria saber de você, né? Como que você se sente tendo essa possibilidade de ajudar tantas pessoas, cara? Gratificante. Essa é a palavra. É interessante ver porque eu tenho uma linha terapêutica própria, algo que eu estudei, achei legal essa linha terapêutica. Às vezes uma sessão minha pode durar 4 horas. Tá? Mas é muito. Não. Eu gosto muito de dizer que achei o fio da meada. Eu achei a causa do problema. Por que eu vou parar quando o sino da igreja toca, quando der 1 hora? Não, eu gosto muito de achei o fio da meada.
Vamos seguir esse fio da meada até achar a ponta do problema? E talvez precise de 1h30, talvez eu precise de 2, talvez 3h30. E o legal é que quando a gente acha esse fio da meada e vai até o fim, o cliente que chega choroso, depressivo, no final daquela sessão, eu lembro de um Felipe, parece que eu estou pisando nas nuvens. O corpo sai cansado, porque a gente lidou com muitas dores, mas é como se eu tivesse feito a limpeza de todo o meu lixo emocional. E uma das partes da sessão é isso, é limpar esse lixo emocional. Quantas bagagens de dores, de medos, de traumas que a gente carrega, e você tem a possibilidade, naquele momento, naquele tempo, jogar para fora, ressignificar, cicatrizar, e tantas analogias que a gente pode fazer. A pessoa realmente sai pisando em nuvens, sai muito mais leve. Então, quando você tem essa possibilidade de ver a pessoa te relatando que estava extremamente difícil de viver, e depois de 1 semana, 15 dias, quando retorna ali na terapia, Felipe, minha vida está diferente. Eu continuo tendo os problemas da minha vida, no meu serviço, em casa, o que for, mas eu estou sabendo lidar diferente. Eu estou conseguindo lidar de uma forma muito natural. Então, é muito interessante, é gratificante ver isso. Que você pôde, com o teu conhecimento, ajudar uma vida. E não existe nada mais valoroso nesse mundo, até como católicos que somos, entender e compreender a importância da vida, né? Então, se você tem essa possibilidade de libertar o indivíduo daquela dor, daquele trauma, daquele passado, quão gratificante é poder observar que aquela pessoa agora pode viver e ter uma vida mais plena. É uma promoção da dignidade humana. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque ali a pessoa, eu imagino que a pessoa pode chegar num nível realmente que ela não se sinta mais digna, né? Então, é você trazer a dignidade novamente, né? A vontade de viver, né? Aí você me lembra, porque quem me levou isso aí foi um padre. E esse padre falando o seguinte, Felipe, tem gente que vai procurar orientação espiritual, mas não tem nada de espiritual para poder orientar. Certo. É emocional. Então, às vezes, ali, e o padre ele não tem necessariamente essa formação humana psicológica. Uhum. Ela tem a formação humana espiritual. Agora, a pessoa senta que é uma orientação espiritual, mas tudo que ela relata, mas, padre, eu não consigo me dar bem com meu irmão, mas, padre, eu não consigo perdoar ciclano. Cara, quando a gente entende que o perdão é algo tão simples, e é simples mesmo, e na terapia você consegue lidar com isso, cara, realmente promover a dignidade humana, libertar ele não do pecado, mas das suas próprias histórias, libertar ele das consequências que a vida lhe deu ou que ele mesmo se impôs. Uhum. E aqui eu vou abrir um adendo e falar, a gente trabalha muito com perdão na terapia. Tem muita gente que vem ou que recebe pessoas que foram abusadas na infância. E como que você vai trabalhar isso? O perdão é uma delas. E quando a gente compreende que o perdão não é esquecer, eu brinco muito, a minha catequese me ensinou que perdão, eu tenho que esquecer os problemas. Não. Deus tem essa capacidade de esquecer, mas Ele não fez a mente humana para a gente se esquecer. Ele fez a mente humana para que a gente possa aprender e crescer. E quando eu tenho o ato de perdoar, o perdoar é entender que eu não vou esquecer. O perdoar não é a obrigação de conviver novamente. Mas o perdoar é, em resumo, segue a tua vida, porque agora eu vou seguir a minha sem carregar essa dor. Eu sei o que aconteceu, não quero que aquilo se repita e nunca vou permitir que aquilo se repita. Mas eu não preciso mais carregar essa dor comigo até hoje. É aquela história, era uma ferida que estava aberta, latente, naquele trauma, naquela dor. E quando na terapia você consegue ali lidar com aquilo e permitir que aquilo cicatrize, eu até brinco, cicatriz é marca de guerras conquistadas. Você foi para uma guerra, você lutou e está lá a marca. Aquela guerra você sobreviveu e conquistou. Enquanto uma ferida ainda é a consequência daquela guerra que ainda você não venceu.
Legal, cara. Profundo, né? Profundo demais, cara, que legal. Não, e algo que você falou também aí que faz muito sentido é o relato do padre, né? Que muita gente chega lá relatando questões que não são espirituais, são questões psicológicas. E isso vem muito de encontro quando os padres falam, por exemplo, quando tem as confissões gerais, né? Sim. Que tem que ir direto no teu pecado, não é para falar, mas padre, fulano é tão difícil. E aí a gente entende que realmente muitas pessoas, quando elas vão se confessar e tá com o padre, elas realmente não vão, elas não entendem que muitas coisas que acontecem com elas não é questão espiritual, não é questão com ela do pecado, mas sim questões que ela precisa resolver, psicológicas, de perdão principalmente, né? Nosso padre Marcos lá, ele fala, gente, olha, confissão não é para você contar a vida de todo mundo, não, é para você falar do seu pecado e pronto. Mas realmente é difícil para muitas pessoas, né, identificar isso. Vamos pensar assim, por exemplo, há aqueles pecados que são vícios. Vamos brincar do mais simples. Fofoca. Certo. A fofoca é um pecado. Certo. Você está denegrindo alguém, você está falando mal. Tá. Ela se torna pecado, é um pecado, mas interessante é que você pode pedir orientação espiritual para o padre. O que o padre tem que te orientar, vai procurar um psicólogo. Você tem que aprender a lidar com os teus pensamentos. E na hora que você passa a ter consciência, eu estou cometendo pecado ao fazer fofoca, e passo a ter consciência, eu me calo. E aí começa, então, a tua luta espiritual. Você passa a ter consciência daquilo que você tem, daquilo que você é, e começa a lutar. Você deixa de seguir a normalidade e começa a perceber o ponto fora da curva, e começa a buscar, então, que a gente vai falar da santidade, que a gente vai falar de buscar o céu, que a gente vai falar de conversão. Isso tudo é um ato de consciência, muito mais do que um ato emocional. É um ato de consciência, saber onde eu quero, saber onde eu estou e como eu vou trilhar esse caminho. Então, acaba que o lado espiritual e psicológico anda de mãos dadas, né? Independente da religião que a pessoa tenha, você, de uma certa forma, a pessoa que vai lá te procurar para ter uma hipnose e tudo mais, ela, tendo uma religião, seja ela qual for, vai colaborar muito nesse processo também dela ressignificar a vida dela, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí eu vou pegar muito o Viktor Frankl, ele é autor da logoterapia. Ele foi um psiquiatra judeu, que viveu os campos de concentrações. E sobreviveu àquele período. Ele dizia, olha a percepção interessante, ele viveu o campo de concentração como um judeu e as cercas eram eletrificadas. E ele cita no livro dele, Em Busca de Sentido, na hora em que você não tinha nada e era recordado apenas por um número, porque o teu nome não existia, o índice de suicídio era baixo. Mas todo mundo tinha um objetivo na vida, sobreviver aquele dia. E na hora que se libertou os prisioneiros, houve a libertação. Joia, e aí, o que eu vou fazer com eles? Não havia uma política, como a gente diz hoje. Estava todo mundo livre, sem as suas casas que foram destruídas, sem as suas famílias. Qual é o meu objetivo agora? Não sei. E o índice de suicídio começou a crescer muito. E o Viktor Frankl ele vem trabalhar muito nessa busca de sentido. Às vezes eu quero fugir de uma dor, mas compreender aquela dor é o sentido da minha vida. E a logoterapia vai trabalhar muito nisso, de entender o propósito da vida. E na hipnose a gente vai entender também isso. Aconteceu, por exemplo, o abuso, tá? É o teu sentido da vida agora, aprender a perdoar, carregar, talvez lutar para que isso nunca mais aconteça. Mas, como você disse, fazer terapia é, de alguma forma, sim, e sem dúvida, se permitir para quem é religioso, independente da denominação, se permitir fazer um contato maior com Deus. Porque eu consigo entender aquilo que me prende na carne, consigo me desprender disso para alcançar o transcendente, o espiritual. Incrível. Incrível de verdade, porque acredito eu que muitas pessoas que estão assistindo a gente agora podem estar passando por uma situação muito parecida da que a gente está conversando aqui e
sem ver uma luz, né, no fim do túnel e vendo só escuridão em volta e que a vida dela até morrer vai ser dessa forma e não tem uma solução. E é muito triste, né, a gente encontrar pessoas que perderam esperança com a sua própria vida, sendo que é o maior bem que nós temos, né, o maior presente que nós temos é a nossa vida, né, o respiro que a gente tem, né? E muitas pessoas pensando até em tirar a própria vida, né? Eu acompanho muito a doutora Ana Beatriz, né? Que é uma psicóloga também, e ela escreveu aquele livro, né? Mentes Perigosas, que fala sobre pessoas que são psicopatas e tudo mais. E ela relata muito também os casos de depressão. Ela lidou com muitas pessoas que tinham pensamentos suicidas, né? E por que eu fiz esse parêntese, né? Porque eu quero chegar nesse ponto que talvez seja um ponto mais pesado, talvez, mas uma mente suicida, por exemplo, que pensa em tirar a sua própria vida. Como que a hipnose pode ajudar nesse sentido? Porque a gente falou na questão do significado. Mas quando a pessoa pensa em retirar a sua própria vida, penso eu que é o ápice de perder a esperança na vida, né? Posso te fazer uma visão um pouco diferente? Pode, Eu acredito claro. que todo mundo. O suicídio não é um ato de fraqueza. Tá. O suicídio é um ato de extrema coragem e de extrema dor. Perfeito. Está doendo tanto, mas está tão pesado que eu não sei mais o que fazer. E no momento de desespero, de tamanha dor, o único caminho que uma pessoa consegue perceber é acabando com aquela dor. De que forma? Com a própria vida. Então, o suicídio ele não é e nunca será um ato de covardia para com a vida, mas talvez seja um ato de extrema coragem, porque nesse bem maior que existe, ela não está encontrando solução para aliviar tamanha dor. Não quero aqui, em momento algum, estimular, mas entender, principalmente para quem assiste e tem aparente, o suicídio está doendo demais. Eu não estou encontrando caminho. E o único caminho que eu tenho é acabar com aquela dor onde ela está acontecendo, que é na vida. Se a gente entende isso, a gente começa a entender melhor de como a gente pode tratar. Suicídio não é desesperança com a vida. É desesperança porque está doendo demais, eu já não sei o que fazer. Aí a terapia vai vir. Onde está doendo? Como está doendo? Como terapeuta, o que eu posso te fornecer para encontrar sentido? E aí a gente vai utilizar, por exemplo, na hipnose clássica. Vamos buscar os seus traumas. Lembra que a história está doendo demais? O arquivo emocional dela, a bagagem emocional está pesando demais. Tem muita dor ao longo do tempo, por muitos momentos. Vamos aliviar isso? Vamos pegar o adulto e conversar com a criança e poder ir ressignificando, tornar isso tudo mais leve? Ou então, na hipnose ericksoniana, vamos bater um papo e entender que ferramenta é essa que você pode ter para poder aliviar essa vida? Vamos pegar um pouquinho desse princípio da logoterapia e entender que a tua dor pode ser um motivo de salvação, um motivo de fortalecimento de muitos? E ali na terapia, para cada cliente, a gente vai entender qual vai ser o melhor recurso e trabalhar nisso daí. Não para acabar com a vida, não, mas para poder tornar a vida mais digna, para poder trazer mais força. Eu vou voltar a dizer, Vitor Frankl, é trazer sentido na própria vida, mesmo que seja na dor. Que eu te falo, uma pessoa com câncer terminal, onde encontrar sentido na vida? Não tenho o que eu fale, mas eu tenho o que é para aquele paciente. Para você, o que faz sentido na vida? Viver os últimos instantes na família? Viver os últimos instantes sorrindo, talvez seja o sentido final, que se faça bem feito. Na medicina, a gente fala muito em qualidade de vida, Sim. mesmo nos momentos finais. Tem pacientes que a gente acompanha, que vai morrer em casa. Por que em casa e não no hospital? Porque, pelo menos, em casa você tem a qualidade de vida, de estar com os familiares e tudo mais. Então, existe sentido na vida até nos últimos instantes. E o nosso objetivo, quanto ser humano, é sempre encontrar esse sentido. E quando a gente não tem capacidade, talvez sozinho, há os terapeutas que vão ajudar nesse propósito. Perfeito, perfeito. Realmente, né? As pessoas que
né, principalmente familiares, né, que tiveram pessoas que tiraram a sua própria vida. Esse é uma ótima colocação, na verdade, né, sobre a questão de não ser uma fraqueza, né, porque por muitas vezes, por muito tempo, na verdade, foi colocado, né, a pessoa suicida como essa questão, né, de desistiu da própria vida, desistiu de viver, né, jogou tudo fora, né, e é muito sofrido também para os familiares que ficam, né, Sim. que vão vivendo com isso, que é um trauma, penso eu, né, que seja um trauma geral, né, a perda de um ente, né, principalmente pelo suicídio, as pessoas que estão em volta acabam recebendo um trauma muito grande justamente por causa disso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente pode ir até pelos autojulgamentos. O que eu poderia ter feito? Exato. Ou então, poxa, eu fiz aquilo, eu não podia ter feito aquilo com alguém. Podia ter aproveitado mais aquele momento. Imagina a série de autojulgamentos que aquela família tem a partir daquele suicídio. Então, realmente, não é algo fácil. É algo que a gente tem que se preocupar bastante. Mas uma coisa eu posso te dizer, existe tratamento, existe terapia para isso. Tá? E eu vou abordar uma coisa aqui que não foi falado, mas me veio agora em mente. Às vezes, num pensamento suicida, a gente só corre atrás do medicamento. Eu quero anestesiar essa dor. Eu quero anestesiar esse sofrimento. Mas no anestésico, às vezes, eu tenho que tomar cada vez mais e mais doses de medicamento para poder anestesiar aquela dor que eu estou acumulando por muito tempo. Vai chegar uma hora que é tanto medicamento que já não vai fazer mais anestesia dessa dor. E a terapia ela é importante desde o início. Não deve ser o último recurso, mas deve ser o recurso concomitante com o medicamento, porque aquela dor aconteceu porque eu tenho uma bagagem emocional, provavelmente a bagagem emocional, muito intensa, muito pesada, muito forte. E o medicamento eu estou anestesiando, mas a bagagem continua pesada. Aí o medicamento começa a deixar de fazer efeito, eu aumento a dose e a bagagem continua pesada. E lá na frente aumenta a dose e a bagagem continua pesada. A terapia vai te ensinar a aliviar o peso daquela bagagem. Então, existe uma cultura no Brasil, primeiro, que eu não vou em psiquiatra, eu vou em neuro, porque psiquiatra é de doido. Não! Tem que ir no psiquiatra, que é o profissional que estudou a mente. O neurologista estudou a parte biológica dos nervos, dos neurônios. O psiquiatra estudou essa parte um pouco mais abstrata que a mente. E um outro princípio, eu não vou no psicólogo, porque é só ficar conversando, não. Aquela conversa é uma conversa terapêutica que vai te ensinar a encontrar caminhos para aliviar essa bagagem que está muito pesada e reduzir aquele peso. E na hora que eu consigo reduzir o peso daquela bagagem, eu posso tirar o medicamento, porque eu aprendi a viver, eu aprendi a lidar, eu aprendi a caminhar com aqueles meus problemas. Muito legal, cara. Eu fico pensando, cara, que possivelmente não é assim que funciona, né? Mas se você chegar para uma pessoa que é dependente de medicamentos, né? E falar que ela vai ficar sem o medicamento, a princípio ela já vai ter a negação, não é possível, não vou conseguir. E aí quando ela começa a fazer o tratamento e lá no final ela vê que é possível, acredito que a alegria que ela vai sentir, fala assim, nossa, eu não acreditava, né? Sim, sim. Mas aí que está interessante. Tem muitas pessoas que fazem terapias e não têm sucesso. O médico prescreve o medicamento. Depende de quem tomar o medicamento. Eu mesmo. Do próprio indivíduo. Na terapia, o terapeuta vai passar algumas atividades, mas se o cara está indo obrigatório sem querer fazer aquilo, vai adiantar? Não. Não. Eu já tive casos de pessoas... Não, Felipe, eu quero ver o que vai acontecer. Opa, já começou errado. O eu quero ver quer dizer que eu tenho dúvidas, e nessa dúvida pode ser que a minha dúvida maior não vai dar certo. Eu tenho que entrar num propósito de terapia, qualquer que seja, com qualquer terapeuta, não é só comigo, não. Eu quero ir para dar certo. Eu quero ir porque eu quero aliviar essa dor. Porque na hora que eu tenho a intenção positiva de fazer, eu vou começar a entender de forma consciente tudo aquilo e me torna mais fácil o processo eficaz. Agora, não adianta de nada quando eu peço lá, faz determinada coisa, e quando a pessoa retorna, não fiz.
Será que o terapeuta é ruim? A técnica é ruim? Não. Eu dependo da pessoa. Então, assim, infelizmente, a gente encontra muitas pessoas nesse sentido. O medicamento é um anestésico, ele é passivo. Eu tomo, o único ato que eu preciso fazer é tirar da cartelinha e engolir com água. Acabou, o medicamento sozinho vai fazer. A terapia, não. A terapia é algo ativo. Eu vou precisar ganhar ferramentas, eu vou precisar ganhar forças para enfrentar o problema. Só que tem que entender que isso não é sozinho. O terapeuta está com ele ali. Mas é preciso essa atitude de vamos em frente, vamos lutar, vamos conquistar essa vida melhor. Deixa eu me tornar livre dos meus problemas, ou pelo menos reduzir esses problemas. Deixa eu aprender a lidar com as situações. Às vezes é isso. Às vezes precisamos aprender a lidar com situações. Ontem ainda eu conversava com meu colega no serviço, quando a gente, recém-formado, ele já está se aposentando, eu estou com 20 anos de formado, que no início a gente é muito ansioso. Será que vai dar certo? Aquele cliente que vem, como que vai ser? Isso, em determinadas pessoas, vai gerar depressão, ansiedade. Porque eu tenho o conhecimento teórico, mas eu não sei lidar com aquela situação, com a novidade. E isso vai gerar. E ele comentando que ele passou por depressão muito forte, porque ele nunca sabia quando acontecia, ele é veterinário, um bovino morreu, e depois ele ficava em casa preocupado, por que morreu? Mas a maturidade vai vindo quando você aprende a lidar com as situações, de entender o processo, que você sempre vai fazer o seu melhor. Dentro do seu melhor, infelizmente, há questões que estão muito além do nosso conhecimento. E está tudo bem. Você fez o seu melhor e você não está sendo frio por causa daquilo. Isso numa linha de pensamento com ele. Mas a cada um de nós temos que aprender a lidar com situações. E quanto mais saudáveis estamos mentalmente, mais maduros nós lidamos com essas situações. Mais saudáveis ficamos com tudo isso. E não é ser frio com a vida. Pelo contrário, é entender em cada momento como que a gente deve se portar. Interessante. Essas técnicas de hipnose e tudo mais, terapia, você aplicou em você também? Chegou... Sim. Todo terapeuta faz terapia. Eu tenho meus colegas que fizeram comigo. A gente troca a terapia que a gente fala, né? Estou precisando, você faz comigo. Então, quando é algo mais profundo, a gente faz. Eu tenho minha colega que faz comigo e tudo mais. Mas existe muito o que a gente chama de auto-hipnose. Você aprende a se hipnotizar. E é interessante isso. Sim. Você se dá uma sugestão. Eu lembro de uma vez, eu estava sentado na cama lá, meio cabeça quente, cansado de tudo mais, sentei e queria ali, numa auto-hipnose, qualquer coisa para ficar relaxado. Cara, não é que me veio a recordação de algo que eu nunca tinha lembrado, que era a primeira vez que meu pai estava tirando a rodinha da bicicleta para eu andar numa casa antiga que eu morava. Cara, que sensação de alegria e felicidade recordar daquilo naquele momento. Então, eu consegui, naquele instante, desviar todo o pensamento cansado, estressado daquele dia, por um momento que, para mim, foi uma celebração de vitória. Para quem estava andando só de rodinha na bicicleta, de repente, eu estava andando sem rodinha naquele corredor, numa varanda. Que legal. Então, a gente faz auto-hipnose, sim. Já passei por situações que eu estava em estresse, uma pilha, pé da vida, teria uma reunião, parado ali, sentei, entrei no estado de auto-hipnose, calmo, tranquilo e sábio. Me dei umas sugestões ali. Eu entrei para a reunião, enquanto o meu parceiro estava brigando, eu estava calmo, tranquilo e conseguindo conversar com sabedoria, sem precisar de exaltar a voz e conduzir aquela reunião para um caminho que me fosse favorável. Sim. Então é interessante. Não, muito interessante. E você falou de auto-hipnose. Existem alguns vídeos no YouTube, né, que prometem isso, né? Faça tal coisa que você vai entrar no estado de relaxamento. Isso é seguro? Tem algum problema? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque você deu esse gatilho, né, de falando da auto-hipnose, e também eu já vi em alguns lugares que talvez não seja tão seguro assim a uma pessoa sem experiência entrar num estado que talvez ela vai ter acesso a coisas que ela talvez não vai saber lidar e não tem ninguém ali para controlar essa situação.
Isso é verdade? É mito? Vamos a algumas situações interessantes, algumas verdadeiras, algumas mitos. Tá. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu não hipnotizo ninguém. Trabalho com hipnose clínica, mas eu não hipnotizo ninguém. Eu dou ferramentas. Quem vai entrar no estado de hipnose, que é o estado de foco e concentração? O paciente, o cliente, o indivíduo. Eu vou dando ferramentas para que ele entre naquele estado de foco e concentração e acesse a sua mente. Acesse as informações que estão ali dentro. Então, toda hipnose é obrigatoriamente uma auto-hipnose. Por isso que eu falo, hipnose é comunicação. Eu tenho que saber me comunicar. Se a pessoa está entendendo o que eu estou falando, está em hipnose. Tá? Então, assim, toda hipnose é uma auto-hipnose. E em toda hipnose, eu estou consciente. Eu sei o que está acontecendo. Só que o saber o que está acontecendo é consciente. A hipnose quer acessar o subconsciente ou inconsciente, vai depender do autor, vai querer acessar as emoções, quer trabalhar com as emoções, que é esse estado de foco e concentração. Então, vamos lá. Quando a gente aprende a hipnose, a gente vai entender muito que eu tenho que entender o meu paciente, eu tenho que utilizar as palavras do meu paciente, eu tenho que entender, e algumas vezes eu pergunto, qual é a tua religião? Porque eu tenho que entender a religião dele para poder lidar. Se eu chegar com qualquer uma coisa esdrúxula, estranha para aquele indivíduo, ele simplesmente vai sair do estado de hipnose porque aquilo que eu estou pedindo não faz sentido. A hipnose é um estado de sentido do indivíduo. Então, eu, quanto terapeuta, tenho que utilizar de ferramentas e recursos que o paciente conhece ou que lhe é aceitável. Um paciente que acredita em vidas passadas, a gente vai fazer uma terapia de vida passada tranquilo. Um paciente que não acredita em vidas passadas, não vai. Um mito que existe na hipnose. Então, assim, algo que é da consciência do indivíduo, que é do pudor, que é da sua fé, do seu conhecimento. Aí vamos lá, nos vídeos de internet. Eu tenho alguns vídeos no meu YouTube lá. Foi um período que eu estava fazendo lives semanais e desenvolvia a auto-hipnose. E até hoje, quando um cliente me procura, Felipe, estou assim, assado, com urgência, eu referencio para algum dos vídeos, porque cada vídeo tinha um objetivo. Por exemplo, tem lá o Poder do Agora. É uma auto-hipnose que a gente instala um gatilho. O que é um gatilho? Eu até brinco. Uma arma, quando você aperta um gatilho, ele dispara munição. Um gatilho na hipnose toda vez que você faz um gesto, a sua mente entende que você tem que ficar tranquilo. Então, ali eu ensino um gatilho. A gente estabelece um estado de tranquilidade e toda vez que você fizer aquele movimento, aquele estado de tranquilidade vem à mente, vem ao corpo. Um gatilho. Vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar com hipnose científica. A minha formação é científica, seja na farmácia, seja nos cursos, tudo mais. Eu não sou muito fã de qualquer linha que envolva muito esoterismo, não é o meu. Eu até brinco. Quer essa linha mais esotérica, mais energética, eu posso indicar profissionais que trabalham com isso. Não é a minha linha. Nesse contexto, então, nós temos algumas linhas de auto-hipnose na internet que vai trabalhar com esoterismo. Eu já criei o bloqueio. Eu, Felipe, não entro nessas auto-hipnoses. Não vai adiantar. Eu vou escutar o áudio, eu vou seguir as orientações, mas sempre com 2 pés atrás. É o Felipe. Agora, tem outros profissionais que eu vou escutar, eu confio. Se eu confio, eu vou seguir as orientações. Eu vou entrar no estado de hipnose com maior facilidade. Aí vem a outra questão. Tem pessoas que não estão preparadas para. Toda hipnose é um estado de consciência. Talvez a hipnose vai abrir um pouco mais aquela consciência que está muito fechada. Vai abrir aquela possibilidade que a gente volta lá no início, né? Eu estou muito na curva de normalidade. E talvez essa normalidade minha não seja adequada. Talvez aquela hipnose vai abrir um olhar para poder mudar. Mas nenhuma hipnose, por exemplo, eu vou citar uma história aqui que certa vez ouvi. Uma vez, um paciente estava no terapeuta, o terapeuta falou que, no estado de hipnose, que ela tinha que passar pano em todos os seus problemas emocionais. Passar pano numa questão aí seria resolver os problemas. A pessoa foi para casa e começou a passar pano, começou a passar roupa. Não, hipnose não tem disso. Hipnose não é domínio da mente. Quisera eu
quisera eu, honestamente, que hipnose fosse domínio da mente. Seria simples, olha, no estalar do dedo, quando eu contar 3, todos os seus problemas acabam. 1, 2, 3 e... foi. Não, não é. Seria muito simples se fosse domínio da mente. Não é. Hipnose é um processo terapêutico em que você vai trazer essas realidades das diversas formas clássicas, ericksoniana. É um processo terapêutico. E assim como no vídeo, não adianta falar asneiras que a pessoa vai entender que aquilo não faz sentido. Sim. Porque a todo momento que eu estou no estado de hipnose, o meu consciente está entendendo. Até porque se eu desligasse o consciente, quando eu desligo o consciente, eu estou no estado de sono. Não é o que o terapeuta quer. No estado de sono, a pessoa está dormindo, não está entendendo nada que está acontecendo. Sim. Eu acredito que o mito que veio justamente nesse sentido da hipnose é muito que a televisão sempre mostrou, né? Principalmente nesses programas de domingo que passava, né? Que chamava um cara que fazia hipnose e era justamente isso, né? No estralar dos dedos, você vai estar fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Mas funciona. É legal. Eu pratico. Eu brinco em casa, às vezes, quando está em família, que é hipnose de palco, é hipnose cômica, tem vários nomes. Hipnose é foco e concentração. Joia, sem dúvida quanto a isso. Tem um show no YouTube, posso citar o nome aqui? Não? Pode, com vontade. Magicamente. Quem quiser procurar lá, Magicamente, no YouTube, eles foram formados na mesma escola que eu fiz e é fantástico. Eles alugam um teatro, o pessoal entra naquele teatro, e lá eles vão fazendo dinâmica e vão selecionando pessoas que são sugestionáveis à brincadeira. Nem todo mundo gosta de brincar, mas tem aqueles que aceitam a brincadeira sorrindo. E ali eles vão fazendo uma dinâmica e aquelas pessoas do palco, que estão no público lá, vão para o palco. E toda brincadeira que eles fazem lá no palco é com o próprio público, que estava ali e sobe. Aí tem lá o fiscal do riso. Dentre várias brincadeiras que eles fazem, toda vez que alguém ri, eles saem distribuindo multa. Eles sabem o que estão acontecendo ali conscientemente, cada um deles. Ninguém está com domínio da mente. Mas a brincadeira é tão gostosa, porque eles estão no estado de foco e concentração de brincar, que aquilo ali vai indo. Por exemplo, esquecer nome. Cara, se você entra na brincadeira com a pessoa e a pessoa entrou no estado de hipnose ali, comunicação, você vai esquecer seu nome. E a pessoa não consegue pronunciar o nome. Quer dizer que não lembra? Não, lembra o nome. Só que não consegue pronunciar. Só que na hipnose de palco é o seguinte, se eu não continuar dando reforço, aquilo dali daqui a pouco lembra. Então ali, esquece seu nome. A pessoa não consegue falar. Passou 2, 3 minutos, Felipe. Eu lembrei, porque não houve um reforço. Tá? Ali são brincadeiras. Comer cebola pensando que é maçã. Isso acontece. Quantas vezes nós não somos enganados pela nossa emoção, pensando que é alguma coisa, mas na realidade é outra? A hipnose vai trabalhar isso aí. Você sugere que aquilo dali parece uma maçã, que tem sabor de maçã, e você mentalmente muda toda uma realidade. Claro que, se não houver reforço, daqui a pouco a pessoa vai sentir o hálito de cebola na boca. Então, é muito legal brincar com isso. Interessante. Eu lembro que uma vez eu brincando lá em casa com minha sogra está aí, não sei se vai estar assistindo. Aí tem lá uma dinâmica que a gente chama de... fugiu o nome, gente. Ela começa a não ver algumas coisas. Fugiu o nome agora. Ela não via, então estava todo mundo lá, Regina, Celso, meu sogro, saiu, não está mais aqui. Aí abre os olhos e ela olhava, meu sogro estava na frente dela. Ela dizia não conseguir ver. Ela entrou na brincadeira e realmente, para ela, não estava ali. Vamos ligar para o Celso. Peguei o telefone, Celso, ele falando ali e ele falando com ela e ela não conseguindo ter essa percepção. E foi. Aí depois volta lá, 1, 2, 3, dorme. Por que dormir? É um mecanismo que a gente criou. O que é dormir? É fechar os olhos e relaxar. É o que a gente quer na hipnose. Fecha os olhos e relaxa. O Celso agora volta para essa, mas ele está pelado. Nada, ele estava de roupa. E quando ela abre, vai botar roupa, que história é essa? Você... assim, e é uma brincadeira. E é o potencial da mente. Eu volto ao que a gente falou no início. Todos nós somos sugestionáveis.
cada um da sua forma. Cada um se abre a sua sugestão daquilo que ela quer. Ali, eu fiz a brincadeira para todo mundo rir, e todo mundo estava sugestionável. Você vai para um filme de terror para rir? Não, você está sugestionável a receber o drama, o suspense. Você vai para um filme de comédia para ficar triste? Não, você vai porque você quer rir. Então, nós nos sugestionamos as coisas. Na hipnose de palco é isso. Você vai, e ali o profissional, o hipnólogo, ele está conduzindo a uma brincadeira e depois vai selecionar aquelas pessoas que são mais sujeitas a brincar e participa. Eu lembro que eu fiz um colega meu ver Messi em outra pessoa. Era apaixonado pelo Messi. Quando viu, até chorou. Messi, você aqui abraçou. Caraca, irmão. É muito interessante. Que legal. E assim, isso na hipnose de palco. Hipnose de palco é uma coisa muito rápida, é muito simples, é brincadeira. Na terapia, a gente vai muito profundo. Tá? E para você ver como que a nossa mente enxerga realidades diferentes. A realidade não é a mesma para todo mundo. Cada um tem a sua percepção diferente. Por isso que faz muito sentido, por exemplo, né, aí pegando essa questão do filme de terror, né, que tudo já é preparado para isso, né? A trilha sonora, a forma que é feita a locução, baseados em fatos reais, a tonalidade mais escura, tudo aquilo já é para colocar a tua mente naquele estado, para você vivenciar aquilo. E aí depois, quando a pessoa chega em casa, ou ela está em outro cômodo e começa a ver vultos passando, ela começa a escutar barulho. Então, faz muito sentido, porque a tua mente acaba replicando tudo aquilo que ela absorveu ali em 1 hora, 1 hora e meia de filme, na vida real dela, e ela começa a ver as coisas acontecendo. A gente vai dizer que a nossa mente sempre faz projeção a tudo aquilo que a gente aprendeu. A nossa mente faz projeção àquilo que a gente aprendeu. Se eu vivo num trabalho com muito estresse, o próximo trabalho que eu vou entrar com medo dele ser muito estressante. Eu estou projetando o futuro. E assim no filme de hipnose, as cenas vão se repetindo, sempre aquela mesma coisa. Quando eu termino, a minha mente está fazendo projeção. Uma sombra, isso é milésimo de segundo. Está lá na amígdala, muitas das vezes, como um efeito muito rápido. Eu não tenho consciência, mas emocionalmente eu fiz a projeção. Aquela sombra é algo de terror que aconteceu no filme. É interessante. Demais, cara. Você falou sobre a questão, né, um tempinho atrás, sobre a pessoa que está com pânico e a rua está deserta, vai acontecer alguma coisa. O que a gente pode considerar o que é um medo natural, né? Que aí é até bom você citar a importância do medo para o ser humano, né? E o que ultrapassa do medo e vira pânico? Joia. O medo é tudo aquilo que há um sentimento diferente, mas te permite ainda caminhar, falar, agir, sobreviver, vamos dizer assim. Então, eu tenho medo de bater de moto. Eu ando de moto, então eu vou andar com prudência. Eu tenho medo de cobras, mas não quer dizer que ela está ali na minha frente e eu vou sair correndo. Não, eu respeito essa distância. Então, o medo é aquilo que eu tenho, que eu sinto de alguma maneira, mas eu continuo agindo, eu continuo a fazer alguma coisa. O pânico não, ele te paralisa. Por exemplo, eu tive um conhecido que teve um pânico num ponto de ônibus em Friburgo. Passou 4 horas sentado naquele ponto, sem saber onde estava, o que fazia, até, por graça de Deus, apareceu um conhecido. Ô, fulano, o que você faz aí? Só entrou no carro. E no carro que foi entender que ela estava em crise de pânico. Então, aquela coisa, o pânico te tira completamente da realidade. Você não sabe o que acontece, ela te paralisa. Ela te gera um medo muito maior do que a própria realidade pode acontecer. É algo bem imenso, bem grande. E aí, pânico e fobia está relacionado? O pânico ele pode ser generalizado. Tá? Então, como eu disse, essa colega que estava no ponto de ônibus em Friburgo não teve um gatilho específico. Entendi. Aconteceu alguma coisa e apagou. A fobia, normalmente, é uma reação muito rápida a algo muito específico. Pessoas que têm fobia de aranha. Viu a aranha, o que vai fazer? Correr. Abandona a casa, deixa a casa para a aranha e vai embora. Eu tenho uma colega que quase bateu de carro. Andando de carro, me entra uma barata. Ela esqueceu a direção.
Ela simplesmente largou tudo e foi procurar onde estava barata. Tamanha fobia que ela tem. Então, ela é algo muito específico àquela situação específica. Então, ali, enquanto aquela situação está acontecendo, a fobia está lá. O pânico é algo mais generalizado e, às vezes, não tão específicos. Tá? Pode haver casos de pânico que são situações específicas. Por exemplo, uma pessoa que eu atendi, toda vez que escutava um determinado timbre de voz, muito parecido com quem abusava dela, ela entrava em pânico. Ela realmente parava, não sabia para onde ia, não sabia onde estava, a mente não tinha uma linha de raciocínio, parou. Entrou numa crise de pânico, literalmente. O cheiro também deve ser também, né? Aí vai depender de como cada um fez o seu gatilho de pânico. Entendi. Às vezes pode ser pelo cheiro, pelo timbre de voz, por uma imagem. Olha que legal. Olha uma imagem de uma criança sorrindo. A gente tende a rir. É algo que a gente aprende, que a gente cresce vendo isso daí. A inocência, o carinho, o riso. Pega cenas, por exemplo, a gente está vivendo aí um período de guerras, de pessoas decapitadas, sangue. A gente fica preocupado. Então, aquela cena dispara emoções também na gente. Interessante, cara. E para o pessoal que está assistindo a gente aí, Felipe, como que faz para te encontrar? Onde que te acha? Nas redes sociais? Consultório? Como que é? Então, a gente vai partilhar esse vídeo aí no Instagram, pode me chamar pelo Instagram, ou então pelo meu WhatsApp. Tem como colocar embaixo no vídeo aí? Depois? Tem. Então vai estar debaixo do vídeo. Mas pode ser pelo Instagram, a gente vai estar aqui. Eu atendo em Bom Jardim, na Clínica Equilíbrio, da doutora Lívia, Margarete, a gente está lá atendendo. Atendo em Cordeiro, também atendo lá para o lado do Noroeste, lá em Talcara. Podemos fazer atendimento online, olha que interessante. Não é necessariamente a presença da pessoa. Às vezes o pânico é tão grande que sair de casa já é uma dor. E no atendimento online dá para fazer, a gente precisa de um vídeo, de uma internet conectado no WhatsApp ou qualquer outro mecanismo. Nós podemos fazer a terapia. Então, assim, meios de me encontrar é bem tranquilo. Sim. O seu arroba qual é no Instagram? @Felipe, com 2 P's, FLPPE, felipefranca.oficial. Top demais. Então, galera, a gente vai deixar o Instagram dele também aqui na descrição do episódio. Então, você pode clicar lá, que você vai direto pro Instagram do Felipe e você vai poder entrar em contato. Na bio do seu Instagram tem o WhatsApp? Tem o WhatsApp lá então também. É mais fácil também, tô né? lá. Aí você pode entrar no Instagram lá, já segue o Felipe, vê os vídeos que ele tem publicado lá também, as postagens, e clica no link da bio, que você vai direto pro WhatsApp e vai poder agendar aí a sua consulta online ou presencial, que com certeza, só pelo nosso bate-papo aqui de quase 2 horas que a gente vai fazer de papo, foi um aprendizado muito grande. É a primeira vez que a gente conversa com uma pessoa que trabalha com hipnose, e então foi perguntas muito genuínas, de verdade, sim. de curiosidades também, mas foi muito legal, de verdade, o nosso bate-papo, e agradeço de verdade a sua vinda aqui no nosso podcast. Espero que você tenha gostado também do nosso bate-papo, cara. Muito, muito. Precisando, estamos sempre aí. Eu tenho um espírito muito de professor, e professor gosta de compartilhar. Então, no mundo que a gente vive, volto a dizer de que o Brasil é o maior país, é o país com o maior número de ansiosos do mundo. A gente precisa divulgar esse conhecimento. E muito mais de ser o Felipe, nós precisamos divulgar o conhecimento de que existem bons profissionais que podem ajudar muitas pessoas e de fato, nos tornarmos um país melhor, ou melhor, que a gente possa realmente transformar a nossa vida numa vida mais digna, uma vida com maior qualidade, uma vida que faça sentido cada dia que a gente viva. É verdade, cara. E quero agradecer os nossos parceiros aqui do No Ar Podcast também, a Cantinho do Pão, Padaria e Confeitaria, mandou um lanche pra gente sensacional, né, Thalia? Thalia vai pegar lá daqui a pouquinho. E quero agradecer também aos nossos parceiros do SAF Assistencial, nossos grandes amigos aqui, que tem a plataforma Sou Vantagens. Também quero agradecer os nossos parceiros do Daylab, Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas em Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e Bom Jardim, fazendo exames específicos, né, assim como detectar se você está com dengue ou não, Covid. Também tem os exames tradicionais, como hemograma completo, para
saber também as taxas de vitamina, inclusive também exames toxicológicos. Gratidão também aos nossos parceiros da Soneca Home, grandes parceiros aqui do nosso Noar, localizados no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo, tendo os melhores móveis para deixar sua casa linda, transformando casa em lar. É o lema da Soneca Home. Você encontra o Instagram deles com @sonecahome.nf. É isso, né, Thalia? Felipe, quer mandar um abraço para a galera aí? Fica à vontade, o espaço é teu. Agradecer vocês por terem me recepcionado, aos colegas que me apoiam no trabalho. Eu brinco que eu estou abrindo caminho um pouquinho nessa área aí. Há muitos mitos, há muitos medos. Então, assim, se você quiser entrar em contato, conversar, Felipe, você falando em tal coisa, eu tenho dúvida, funciona para isso, não? Estou à disposição lá, só fazer o contato. Eu sou um ser humano como você aí e meu interesse é ajudar as pessoas. Então, quero agradecer você, agradecer a todos que estão aqui nessa quase 2 horas de live. Espero ter hipnotizado vocês com o nosso conhecimento, ter feito sentido para você aí. E tenha consciência, a vida pode ser muito melhor do que talvez o que esteja vivendo hoje. Top demais. Gratidão também à minha esposa maravilhosa aí, sempre na operação do nosso Noar Podcast. Semana que vem a gente tem episódio sensacional, tá? Quarta e sexta-feira, essa semana devido à Semana Santa, né? Sexta-feira, amanhã. O episódio é quinta-feira, então hoje mesmo nós estamos gravando de manhã, já vai sair à noite, olha que maravilha, né? A gente já vai ter o episódio fresquinho para vocês. Então na semana que vem o episódio volta quarta e sexta normalmente. Quarta-feira nós iremos receber o vereador daqui de Bom Jardim, o Nitz Hertal. A gente vai conversar sobre isso, ele lançou a pré-candidatura, né, a ser candidato novamente, a gente vai conversar sobre isso e também vamos receber na sexta-feira a doutora Penélope Oguihara. Ela também trabalha com medicina integrativa e ela trabalha atendendo outros profissionais da saúde, né, profissionais da saúde que se sentem sobrecarregados e tudo mais. É aquela questão, né, de a famosa burnout, né, sim. De tanto você se desgastar, você também se sente também sobrecarregado. E ela trabalha, né, o foco dela é justamente em cuidar de outros médicos. Então a gente vai conversar sobre isso. Ela já esteve aqui no nosso podcast, é a segunda vez que ela vai estar aqui com outros projetos e a gente vai conversar com ela. Então o episódio na próxima sexta-feira com a doutora Penélope Oguihara. Beleza? Então um beijo no coração de todos vocês. Até no próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau!